sustentável não é um projeto simplesmente para nos dar a nós, membros participantes, uma qualidade de vida melhor, ou momentos de relaxamento na natureza, ou uma qualidade de vida mais apropriada, não só para os membros participantes, mas para os filhos dos membros, né? Na verdade, uma das grandes motivações do projeto é justamente propor um novo modelo de sociedade, né? Isso acho que é importante a gente ter sempre em mente isso, porque muitas comunidades que surgem, ou ecovilas que surgem, elas acabam se tornando espaços de lazer, de descanso e condomínios junto à natureza, né? E acabam esquecendo esse outro conceito, que é um conceito importante, que muitas delas até têm inicialmente, mas depois, muito em função da questão da propriedade privada, acabam se tornando meros condomínios e áreas de lazer e áreas de relaxamento ou spas naturais, em que as pessoas vão passar o final de semana, os feriados, e não é só lógico que isso é uma consequência, né? Mas não só esse, não deve ser, pelo menos no caso desse projeto, não deve ser só essa a motivação do projeto, né? A motivação do projeto realmente é propor novos conceitos de convivência humana, novos conceitos como, por exemplo, viver com menos, viver melhor com menos, viver de acordo com o que a natureza nos dá, conseguir ser autônomos do sistema que a gente vive na cidade, né? Isso é muito importante, essa autonomia, porque não adianta a gente propor um novo modelo e ao mesmo tempo a gente continuar dependente do modelo em que a gente está criticando, né? Até para as coisas mais básicas. Então, os três pilares, né? O tripé básico desse projeto de comunidade autossustentável, pelo menos numa primeira fase, é a produção do próprio alimento, né? A extração do que a natureza dá, né? Com muita fartura e com muita abundância, e também a captação de água mineral e de qualidade para beber, né? E, se possível, gerar um pouco de energia para que a gente seja cada vez mais autônomo, e também a reciclagem dos dejetos e dos resíduos orgânicos e não orgânicos, principalmente orgânicos, porque na natureza praticamente não se gera resíduos não orgânicos, muito menor quantidade, mas a reciclagem dos resíduos orgânicos para gerar e fechar o ciclo da vida, gerando mais matéria orgânica para que a gente possa continuar plantando e produzindo o próprio alimento. Então, acho que esses três conceitos básicos, né, de uma comunidade autossustentável, numa primeira etapa, é a produção do alimento, a captação da água, a geração de própria energia, da própria energia. Agora, é importante também ter em mente que essa autossustentabilidade é uma busca, na verdade, é um caminho, não é um fim, né? Porque, na verdade, a autossustentabilidade é um objetivo muito difícil de se alcançar, né? Quando a gente fala em plantar o próprio alimento, captar água, gerar energia e manejar os resíduos orgânicos, a gente pensa, isso é muito fácil, né? Mas não por vários motivos, né? Um dos motivos principais que não é fácil é o fato disso não fazer parte da nossa realidade, porque a maioria das pessoas que participam desses projetos são pessoas urbanas, né? Então elas não estão acostumadas com essa realidade rural de ter que produzir o próprio alimento, de captar a própria água mineral para beber e de gerar energia muito menos. E não é nem só em função
disso, mas também em função que nós sempre fomos muito acostumados a delegar as funções, né, e pagar para as pessoas fazerem aquilo que a gente não gosta de fazer, ou que a gente não quer fazer, ou que a gente não quer ter responsabilidade em fazer. Então a gente acaba na cidade, voltando lá atrás, a gente acaba trabalhando para ganhar um salário, para ganhar dinheiro, para poder pagar os outros para fazerem as coisas para nós, né? E isso acabou nos habituando, assim, né? A gente tem essa dificuldade de conseguir fazer essa transição, né? Dessa nova realidade em que nós mesmos temos que fazer todas as coisas, né? A princípio, ou praticamente todas as coisas. Então isso é um grande desafio, e as pessoas que entram nesse projeto têm que ter essa consciência que elas devem, é uma busca, né? É um processo, é um caminho, né? E esse é o grande barato do projeto, é esse aprendizado, né? Da autonomia, da autossuficiência, etc.